comigo. Salve! Mais um louco? Mais um doidão aí na história. Pronto. É um time de loucos. Eu prefiro estar desse lado. É, com certeza somos dois. Seja muito bem-vindo, Júlio. Gostaria que você se apresentasse aí ao nosso time e até uma seguidora que está em Berlim aí agora. Ah, Berlim, Júlio Luckmann, a minha família é lá da Alemanha, do norte da Alemanha, ali na divisa com a Áustria. Bom, eu tenho uma carreira De bastante onde? De onde? estranha. Sabe que eu já passei meses na Alemanha, né? Morei em Hannover, Munique. Primeiro eu joguei bola lá, depois fui estudar física quântica. Então, assim, eu fui bastante para a Alemanha, adoro, conheço toda. Isso antes, quando existia o Muro de Berlim ainda. E Nossa, depois que desceu o muro, eu quis conhecer porque eu tinha uma curiosidade enorme pelo outro lado, né? E a Berlim se tornou uma grande centro cultural da Europa e da Alemanha. Você foi para Berlim depois do muro? sim, Foi? sim, aham. Ah, Cidade linda, maravilhoso. né? O país É, é sim. lindo todo, O né? país é lindo, eu também acho. A cultura também. Aprendi muito com a cultura do alemão. Bastante, do Sim. correto, do fazer o Vem, certo. vem muita coisa da Isso. disciplina, as coisas no O lugar, o correto, certo, enfim, né? que é o Então, correto. a minha formação, ela começou na área de humanas, eu nunca tinha desejado nem almejado entrar na área de saúde, até o dia que eu sofri um acidente, né, que me levou o dedo da mão esquerda, e aí eu experimentei uma condição emocional que eu não sabia explicar, e eu, como todo curioso, como todo cientista, quis estudar para saber o que estava acontecendo ali comigo. E passei a ir para várias áreas ali, passei pela medicina, fiz residência em psiquiatria, me especializei na parte de neurociência, depois veio a nutrição, e dentro da nutrição eu mergulhei na naturopatia, fitoterapia, e estou aí até hoje. Os meus dois grandes eixos de pesquisa hoje, de tratamento, são o intestino aqui de um lado, como você estava falando ali, eu estava vibrando com o intestino, e o cérebro do outro, né? Então esse eixo cérebro-intestino é o que me interessa bastante aí na área da saúde. No instituto, basicamente, tudo que eu faço está nisso. Envolve isso, e os hábitos e o estilo de vida que afetam isso e que impactam, e como também mudá-los para melhorá-los, né? Seja isso no envelhecimento natural, razões óbvias, intestino, cérebro. Seja isso na alta performance, natural, se eu quero performar mais, eu tenho que estar com o melhor possível. Seja isso nas doenças, porque já perdeu a qualidade da saúde mental e do intestino, quase sempre, especialmente em doenças autoimunes. Eu acho que o Júlio concorda comigo nisso, né? Mas eu estava lhe dizendo, Júlio, que eu acho que o grande tiro no pé da medicina dos meus colegas é aceitarem facilmente a ideia de que toda doença autoimune não tem causa. Então, quando o cara fala assim, não tem causa, não tem. Tá, então cruzou o braço agora. Se cruzou o braço, vai apanhar e não vai poder falar mais nada, porque não foi curioso o suficiente para pensar fora da caixinha ou para ir buscar mais conhecimento além daquele que nos foi dado e nos é dado até hoje na faculdade de medicina. E realmente pensar fora da caixinha dói muito, porque você lembra de milhares de pacientes que você atendeu e dá vontade de fazer recall, né? Fala, puta vida, cara. Como dói aprender o novo, cara. Porque lá na sala de aula você já lembra de fulano, de ciclano. Então, essa dor eu não tenho mais há muitos anos, porque há 20 anos já pratico essa medicina. Mas mesmo assim, de vez em quando, com um aprendizado novo numa aula, sempre lembro de um ou de outro paciente que podia ter feito melhor. E eu entendo que toda doença autoimune tem que ter causa, né? Você não pode ter um corpo do nada desenvolvendo uma reação de autoimunidade, né? Para um corpo disparar uma reação de autoimunidade, algo de estranho, o corpo tem que ter sinalizado. Nem que tenha sido erroneamente, mas alguma sinalização, algum start tem que estar. Você não concorda, Julião? Né? Absolutamente. Eu acredito, e eu até, esses dias estava fazendo uma aula na universidade, e eu fiz uma pergunta interessante para os meus alunos assim: quem que é o especialista de cérebro na parte funcional? Ah, o neurologista. Quem que é o especialista na parte sexual masculina? Ah, o urologista. E assim a gente foi. E aí eu perguntei: quem que é o especialista em intestino delgado? Não existe essa especialidade. A gente tem o gastro que pega ali uma parte do esôfago, estômago, uma parte do Até duodeno, um primeiro onde o passo tubo ali chega. Até até onde onde o o tubo tubo chegar. chega. Exatamente. Se você for pegar a parte final do intestino, né, o intestino grosso, você tem um especialista, mas o intestino delgado, de uma forma geral,
a gente não. Ele ficou abandonado durante muito tempo. Abandonado. Essa é a E eu não palavra. acho que é sem querer, é intencional, meu amigo. Quanto mais desconhecimento eu tiver nas causas, mais facilmente se vende a ideia de que a única solução é a medicação. Então, quando uma paciente com doença autoimune chega na minha clínica, no instituto, eu já vou olhando no cabelinho dela. Será que é crespo? Será que ela alisa? Será que ela usa um monte de petroquímico com calor nesse couro cabeludo 3, 4 vezes por mês? Filha, isso é uma porta de entrada. Toma cuidado. Porque eu penso assim, Júlio, o que de fora entrou nesse organismo para reagir com autoimunidade. Então eu sempre estou tentando no simples. Então eu vou olhando, né? Será que é aquela mulher que tem aquele cabelo alisado quimicamente? Tira isso da sua vida, né? Será que é alguém com muita verminose? Por isso que eu gosto dos meus aparelhos alemães de biorressonância, porque ali eu logo identifico se tem verminose, parasitas, mas 300, 400, meio quilo de verme dentro da sua barriga. Como é que não vai ter uma reação de autoimunidade isso? E às vezes não Tem que ter. precisa nem, às vezes não precisa nem ser o verme. Um exemplo clássico que eu trabalho bastante aqui, porque eu pego essa conexão cérebro-intestino e muitas vezes as pessoas não fazem a conexão da pele com o intestino, mas ela é formada da mesma célula, do mesmo núcleo, ela vem do mesmo lugar. Lá no, quando a gente está Embriologicamente. formando, né, o tubo Embriologicamente. neural é Isso. a mesma coisa. Aí se a gente for pegar, por exemplo, situações, eu vou dar dois exemplos assim que são absolutamente comuns. Se você pegar um Streptococcus epidermidis que vive lá na sua pele, ele não, essa bactéria ela não faz mal nenhum para o corpo, muito pelo contrário, ela produz uma espécie de sebo que nos protege contra fungos, por exemplo. E se você toma um banho quente, com muito sabonete, esfrega essa pele e lesiona essa pele, esse Haja Streptococcus abrir entra espaço. e aí começa a ter a hiperativação autoimune. Um outro exemplo bastante característico também é a gente lavar o cabelo de maneira errada. Né? Tem muita gente que lava o cabelo com água fervendo. Aqui Isso. também tem microbiota. Isso. E essa microbiota permite, por exemplo, a entrada de alguns bichinhos que vivem ali na nossa pele, que via de regra não fedem e não cheiram, eles estão ali vivendo a vida deles. Mas se você alterar essa microbiota com uma tintura de cabelo que é extremamente ácida, para poder pegar, ela precisa ser mais ácida. Né? Se você usa um shampoo que não tem um pH correto, se você usa uma água muito quente, a gente começa a ter hiperativação autoimune. Uma placa dentária. O biofilme que a gente cria ali na boca dá problema de coração, dá problema autoimune, dá problema no intestino, afeta o O cérebro. Hoje a gente já sabe que o está. mercúrio que tanto dentista arrumou briga comigo por toda a vida quando eu apontava o dedo para amálgama. Você não sabe de nada, fica na sua área. Eu falei, mas puta que pariu, se boca não é saúde, o que que eu posso falar, cacete? O que que sobrou para mim se boca não é saúde? Então começou o erro da medicina, da saúde, quando fragmentaram o corpo em várias, para poder justamente cada um no seu feudo morrer na ignorância, desenhada para cada um deles. E assim, sem ninguém com conhecimento do todo, fica mais fácil ser manipulado todo o sistema. Sim, existe um esquema para manipular profissionais de saúde, para que possamos não nos darmos conta de que a indústria alimentícia nos adoece e de que a indústria farmacêutica nos escraviza. Presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Só quem tem conhecimento de saúde integrativa que tira você dessa roubada. Tá? Então eu penso numa pessoa, num homem, numa mulher, será que está usando a calor e química? Será que essa pessoa está com verme demais? Será que ela tem exposição a metal pesado, glifosfato, pesticida? Será que ela tomou vacina demais? Será que ela tomou vacinas ruins demais, seguidamente? Muitos pacientes, eu vou dizer para você que mais de quase 100 pacientes em um ano retornaram com recidiva de todos os controles que já haviam estabelecido depois das 4 vacinas que tomaram, Júlio. Será que essa pessoa tem prótese? Ai, será que ela está desenvolvendo uma síndrome de ásia, mama, trocou 2 vezes a prótese, toda vez encapsula a prótese, tem preenchimento de PMMA no corpo? Tudo isso é causa, porra, né? Será que essa pessoa... Agora me responde, pô, vocês estão me acompanhando. Por onde é que todos os dias, absolutamente, por onde é que todos os dias entra algo estranho para dentro do seu organismo? Eu vou dar 30 segundos. Por onde é que todos os dias, a gente coloca algo dentro do nosso organismo? Pela boca.
E pela boca, ninguém presta atenção em nada, né? Você está no posto de gasolina escolhendo a calibragem do carro, não põe esse óleo, quero essa gasolina com essa octanagem. E tá tomando lá um refri de cola sem olhar o que tem lá dentro, comendo um montão de porcaria sem olhar o que tem dentro. Então, para dentro da sua boca, você não presta atenção. Mas para as outras coisas parece mais importante, né? O pH do produto que vai passar no sofazinho. Ah, graças a Deus, o intestino tem um sistema blindado onde você come, o estômago tem uma válvula que fecha, aí a comida vai para o estômago, fecha outra válvula do intestino. Agora, depois de mastigar bem, o estômago vai bater paredinho, vai acidificar, transformar numa pasta. Aí essa pasta sai do estômago quando o seu estômago é ácido. Então, uma grande parte de vocês tem hipocloridria. Aí junta a bile, junta a enzima do pâncreas, prepara um quimo alimentar. Agora vai para o intestino que o Júlio comentou, que está perdido aí no limbo da saúde. E vai através de movimento peristáltico absorver nutrientes. Esse pedaço do intestino é inteligente. Ele sabe exatamente cada nutriente que está lá. Ele tem muita conexão neural. Ele sabe, ele conversa com o corpo. Aí depois vai absorver nutriente, aí vai andar no intestino grosso, vai absorver água e vai eliminar fezes. Certo? Mas muitos de vocês apresentam algo que nós chamamos de permeabilidade intestinal. Esse intestino não é tão hipermeável assim, nunca foi. E perante exposições como estresse, que eu esqueci de falar como uma das causas, a carga emocional do estresse e o cortisol aumenta a permeabilidade, aumenta a inflamação e potencializa tudo aquilo que eu estava falando antes, vai começar a desenvolver em cada um, por alguma brecha ou por alguma causa, um aumento de permeabilidade ou alguma outra situação e uma fragilidade no seu sistema imunológico. E aí, então, as possíveis adoecimentos que vão acontecer na sua vida. E aí, pronto, agora chegou a doença, Júlio. Agora a medicina está extasiada. Pronto, já sabemos a doença e o nome, temos o diagnóstico. Sabe o que significa agora que tem a doença? Já tem um remédio. Por isso está todo mundo feliz. Agora você vai ter que tomar um remédio pro resto da vida. Qual é a frase que eles adoram? Você não vai morrer disso, mas vai morrer tomando isso. É muito triste isso. É triste demais, cara. E é aí que eu quero dizer para vocês todos que estão acompanhando, profissionais de saúde especial. Você, profissional de saúde especial, você quer ter conhecimento com esses que Júlio vai compartilhar, que são de capacitação de qualquer profissional, porque assim, medicar com imunossupressor é só médico. Agora, tratar com fitoterapia não é exclusividade de médico. Aliás, poucos médicos sabem, eu me sinto um homem privilegiado por ter um pouco desse conhecimento, mas todo profissional de saúde com a sua devida capacitação está autorizado a prescrever fitoterapia. Você, profissional de saúde, que quer aprender isso, escreve aí, integrativa. Escreve integrativa. Você vai receber um convite para fazer parte desse movimento onde Júlio Luckmann é professor e vai apresentar todo o conhecimento dele para ajudar vocês a combater, a aliviar, a diminuir, a manusear os sintomas das doenças autoimunes. E se possível, ele apresentar um caso para nós aqui também. Lembrando que fitoterapia não vem com a ideia de substituir o remédio, não é para buscar cura, é para amenizar, é para controlar. Sem mexer as causas principais, ninguém controla, ninguém tem cura. Tá? Então, assim, tem gente que fala, eu não uso remédio, eu só uso fitoterapia, mas não pensa, só fica tuchando oh meu Deus, ervas. Não é para mudar a droga. É para começar a raciocinar e ter a ferramenta da fitoterapia como uma ferramenta potencializadora no seu arsenal de conhecimentos para saber a hora que vai aplicar isso aí. Eu acho que Júlio vai ter algum caso, ele vai explicar um monte de fito que ele usou, mas eu tenho certeza que ele não foi trazer cura ou melhora desse paciente baseado exclusivamente nisso. Né? Então, isso é o que eu chamo de saúde integrativa. Certo, Júlio? Concorda? Certíssimo. Então, você tem algum caso para poder compartilhar com a gente? E aí depois você poder falar um pouco sobre um pouco de cada doença fitoterápica, autoimune e os fitos que você usa? Porque nós temos um E, monte de gente aí
também paciente aí ansiosa com endometriose, que para muitos ainda nem sabe que é doença autoimune, Hashimoto, lúpus, artrite, foram as que eu mais ouvi aí, psoríase. Sim. Hoje eu tenho basicamente aí 10 doenças que são autoimunes, que são as mais comuns, né? Desde artrite reumatoide, as doenças que pegam pele, né? Lúpus, psoríase, vitiligo. A gente tem a tiroidite de Hashimoto, que você falou agora. Então, enfim, assim, existe um contexto hoje em que, às vezes, até a pessoa tem mais de uma doença autoimune associada na mesma situação. Eu trago aqui um caso de uma pessoa que nós atendemos aqui na clínica, e quando eu digo nós é porque é uma ação integrada, não tem como fazer diferente, não há como fazer diferente. E é uma pessoa que veio para a gente com uma doença de Crohn, quase 70 anos já, sendo tratado e medicado há 10 anos. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção de maneira muito gritante demais, assim, foi perguntar para ela o que ela tinha feito de mudança significativa no seu estilo de vida e no seu estilo alimentar. E a resposta dele foi: na alimentação eu tirei uma ou duas coisas, e no estilo de vida ninguém nunca me perguntou nada. Né? A minha imagem aqui para você e a sua para mim, ela está travandinho. Você está me vendo bem? Normal aí? Eu estou vendo você super bem, fluindo, as mensagens, sua imagem, a minha também. Então tá tranquilo. Aliás, vamos Então é perguntar, só as pessoas também não estão reclamando, então tá tudo bem, é com você aí mesmo só. então Porque senão o povo estaria é isso aí mesmo. reclamando. Eu estou acompanhando aqui. Pode continuar então, Lu. Sem Joia. preocupação. E a doença de Crohn, ela tem se multiplicado muito nos últimos anos. As doenças inflamatórias intestinais, né? Para a gente pegar um grupo um pouco maior aí, que pega colite, retrocolite ulcerativa e assim por diante. A diverticulite pode entrar nesse jogo também. E assim, tem aumentado muito, e muito disso tem a ver com essa mudança de estilo de vida. A gente já sabe hoje, por exemplo, que os hormônios que estão ligados a todo esse processo de restauro do intestino e a própria reconstrução desse intestino, que via de regra é rápida, né? A cada 2 semanas a gente repara praticamente como um todo o nosso intestino, deveria ser uma coisa muito rápida, mas esse momento que é o do sono de qualidade, que é algo que daí eu vou puxar o teu saco aqui ao vivo, porque eu sou extremamente fã disso, que é assim, esse jejum intermitente à noite na doença de Crohn, se você não entrar nesse processo, é muito difícil a gente conseguir restaurar. As doenças hepáticas entram na mesma linha, Dá um as doenças descanso, inflamatórias né? entram na mesma Dá um linha. descanso para o intestino. Sim, Basicamente é dar um prazo para ele ter o auto reparo. É ficar sem comer. Deixar o intestino se curar um pouco. deixa ele trabalhar na hora que é para ele estar trabalhando, para ele, não é para estar trabalhando para os Isso, outros, né? para ele. O autocuidado dele. Sim. E nesse paciente em específico, nós fizemos algumas alterações, dormir mais cedo, não tomar mais café, diminuir bastante o café, colocar isso aí entra um papel interessante porque a cafeína ela pode ter uma ação benéfica no nosso organismo, inclusive em doenças inflamatórias, desde que seja café de qualidade, moído com uma torra média, não seja uma porcaria. Então, até nessa questão, a gente teve ali um cuidado muito grande em identificar o que ele estava consumindo, a hora que ele estava As consumindo, a quantidade de água. toxicidades ambientais é que ele estava exposto em coisas pequenas, como um café, que a gente sabe que for bem torrado, bem má qualidade, pode expô-lo a toxicidades desnecessárias. Então isso chama saúde ambiental. O que o Júlio estava fazendo na anamnese? Olhando a alimentação, olhando o comportamento, olhando em que ambiente esse indivíduo estava inserido e fazendo identificações e ajustes na rotina dele. Nem mudou nada, não mandou fazer algo novo. Olha, limpa isso. Olha, para com isso. Arruma isso. Entenderam o que o Júlio está fazendo como um tratamento? Continua, Júlio. E nessa questão do café, uma coisa que me chamou muita atenção nesse paciente e que é um drama nacional é o café requentado, o café oxidado. Esse café que é feito na hora, e esse é o exemplo que eu trago aqui desse paciente em específico, eles faziam o café de manhã cedo e tomavam esse café ao longo do dia até a noite. Veja, gente, a cafeína é uma substância que oxida muito rápido, como a vitamina C oxida muito rápido. Em 20 minutos, o café ele está imprestável para o consumo, ele já não serve mais. Não tem Veja, mais nós estamos falando saúde. de. Não tem É, mais saúde nele. aí a cafeína
é mais um benefício, ela já é um problema. O chá é a mesma coisa, né? Tem gente que faz o chá e toma o chá ao longo do dia inteiro. Não pode fazer isso. A gente tem que tomar o chá na hora. Um outro exemplo característico de impacto que a gente tem no uso de plantas medicinais para o tratamento de doenças intestinais é assim. Gente, pensa numa coisa bem simples, ó, bem simples. A planta está lá fora, pegando sol, ela converte essa luz solar, pega água, pega CO2 e transforma isso em glicose. Isso é a coisa mais simples do planeta. A partir daí, ela vai criando metabólitos para ela, que são primários e secundários, e esses metabólitos secundários ela cria para se proteger, que no caso a gente usa também, que são os óleos essenciais. Mas veja que coisa simples, Baracate, que coisa ridiculamente simples. Você pergunta para a pessoa assim, você está fazendo uso de qual chá? E ela me fala assim, eu estou usando o chá de hortelã. Mas se você colher o chá do hortelã todo dia do mesmo pé, a planta não tem como fugir. Ela vai aumentar a produção de metabólito secundário, que vai se tornar um veneno para a tua saúde. Então, as plantas medicinais, elas Olha, precisam ser plantadas, cuidadas e colhidas com técnica. Não adianta a gente revezamento. colher. Tem que ter um É, revezamento. Eu tenho que ter mais alecrim, eu tenho que ter mais deles. Não posso lá machucar, senão ele vai reagir como se ele estivesse se defendendo na natureza. e aí ele cria Olha, oxalato de mais um cálcio, aprendizado. Adorei esse. cria as famosas lectinas, né, que são Sim. situações que elas vão trazendo para a gente malefícios que às vezes a gente nem para pensar, né? Então, daí, nesse caso, a gente fez uma reformulação de ciclo circadiano, regulamos a vida do paciente, tiramos alimentos que apareceram no exame, né, que a gente fez lá para identificação se esse alimento estava de alguma forma ativando o sistema imune. Então, saiu dele o ovo, saiu dele a sardinha, que ele gostava muito de comer enlatados, isso é um problema gravíssimo hoje. Saiu o leite nesse momento, que ele é extremamente importante que a gente tire para parar de agredir esse intestino. Saiu o glúten nesse momento, né? E aí, a partir daí a gente começou um tratamento a partir do uso de probióticos. Probióticos na doença de Crohn. Não tem como a gente conseguir qualquer tipo de resultado se a gente não melhorar essa parte de microbiota intestinal. Junto com os probióticos, entra os pré-bióticos. No caso dele, a gente usou casca da pocã, casca da banana e nós usamos o psyllium em pó para melhorar essa parte de fermentação intestinal e produzir, por exemplo, ácidos graxos como o butirato, que é extremamente interessante para proteger esse intestino, né? E a partir daí o uso de algumas plantas. A cúrcuma longa, que é sensacional. A curcumina tem uma ação anti-inflamatória muito interessante. O aloe vera é muito interessante. A copaíba, que pega o sistema endocannabinoide, que está lá no nosso intestino. A copaíba é sensacional. A gente tem algumas plantas que são utilizadas como chás, né? A boswellia serrata pode ser utilizada. Nós temos o hipérico, que é a erva de São João, que é fantástica. A guaçatonga é absurda no Uso tratamento de muito. doenças. Uso até em forma de tinturas. Sim, a tintura é uma boa opção, mas aí na doença de Crohn a gente tem que avaliar o impacto que a tintura Ah, sim, alcoólica no possa ter Crohn, ali no no teu paciente, paciente. né? Não, eu uso em outras doenças autoimunes, para você Ah, ter uma sim. ideia, para tratar o intestino. No Crohn, todas as minhas tinturas a gente sai fora. A gente foge. Por causa do impacto do intestino, a gente vai devagarinho na forma de chá mesmo. Sim, o óleo essencial é uma boa opção, a Ah, é tintura verdade. glicólica é uma opção, porque daí você tira o álcool, né, e coloca ela numa tintura glicólica. Então, são princípios assim que vão fazendo com que a pessoa desinflame, diminua a motilidade intestinal, para que não fique essa característica de um intestino tão violento que vai fazendo Olha, com que essa pessoa tenha desinflama indo na causa raiz. Então isso. ele tirou as toxinas do café de má qualidade, de um café oxidado. Lembrando que pior do que aquela garrafa de café pronta no dia é aquela garrafa de café pronta com açúcar. Tudo aquilo que Nossa. o Julian falou, mais fermentação. Então, assim, nunca façam isso. Então, arrumou o sono,
para gerenciar melhor o estresse e diminuir o impacto do cortisol, limpou as toxinas a que ele estava exposto, tirou os alimentos com poder inflamatório, como são as grandes proteínas do leite, a caseína, a grande proteína do trigo, a que ele se expunha demais, para dar um descanso intestinal nos gases, estufamentos e aumento da permeabilidade. Se um alimento ele causa gases e estufamento, aumenta os espaços entre as células, rompe as tight junctions e aumenta esse espaço por onde permeia o resto dos alimentares que ganham circulação. E agora, na circulação, bactéria, fungo, resto alimentar, é corpo estranho ou a vida toda, entende? E aí ele ajustou tudo isso e agora é que ele fez o uso da fitoterapia para aliviar sintomas, amenizar e acelerar o processo. Procede, Julião? Porque as pessoas têm que Procede. entender que assim, tratamento não é ficar, eu não uso droga, eu uso fito, não usa nada, filha, né? Não é bruxaria. É uma ferramenta, é um conhecimento que o Júlio tem muito conhecimento e está aqui passando para vocês. Mas vocês têm que ter um entendimento do todo. Continua, Júlio. Nesse processo, a fitoterapia, ela sempre entra em 3 momentos muito específicos, né? A gente tem a ação direta da fitoterapia na doença como tratamento propriamente dito, como é o caso, por exemplo, da aroeira, né, a Esquinus terebentifolia, que tem um papel cicatrizante, portanto, se eu tenho uma doença de Crohn, eu preciso trabalhar para que esse intestino tenha um processo de cicatrização. Nós temos o tratamento da fitoterapia junto com a medicação, ou seja, ela está auxiliando no processo. Um exemplo muito característico é o uso do alcaçuz, por exemplo. O alcaçuz ele diminui a ação dos corticoides no nosso organismo, diminuindo, por exemplo, a necessidade da gente tomar alguns desses remédios que vão agir no processo da histamina. Então, eu tenho uma ação direta, eu tenho uma ação coadjuvante, e aí tem a fitoterapia agindo também no tratamento nos elementos que estão ligados a efeitos daquela doença. Por exemplo, no Crohn é muito comum a gente ver o estufamento. Então, quando eu vi você pedindo lá no começo, né, um anis estrelado no teu chá aí, o anis estrelado, a erva doce, o mentrasto, todos eles vão fazer essa diminuição da ação dos gases. Então veja o tamanho, né, que a fitoterapia tem diante de um tratamento. Às vezes a gente tem só aquela coisa assim, eu vou trocar um remédio por outro. Não, a fitoterapia ela trata, ela apoia e ela ajusta alguns desses elementos que estão ali acontecendo junto no caso, né? O fato é que esse paciente, Baracate, com esses ajustes todos, nós chegamos à remissão quase total do caso dele em 9 meses, né? Uma pessoa que estava sendo tratada há 10 anos, imagina. A gente pensa que 9 meses é muito tempo, mas para quem está há 9 anos ou 10 anos ali, né? Vivendo aquela vida, imagina, ele está no paraíso. E olha só, a fitoterapia substituindo o desmame de medicamento. Isso é muito legal. O paciente chega usando soníferos, remédios para desligar. Eu até esqueço o nome deles. Os Eles usam muito. benzodiazepínicos. Então, olha, é muito comum no meu consultório, quando o paciente chega usando remédio, eu vou para o Google. Eu não tenho obrigação de conhecer nome comercial de remédio. Eu não vivo para isso, nem recebo representantes. Então eu vou lá, busco o sal para entender um pouco melhor o que a pessoa está tomando. Mas até sempre procurando um sedativo ou alguma coisa. Então, eu vou trocando. Olha, os fitos que eu uso à noite, eu uso... Vai tomando um chá de mulungu. Né? A gente tem a melissa, a gente tem... O que você tem aí? A valeriana A valeriana. officinalis. Olha quantos recursos, junto com uma rotina noturna, para você ir desligando o medicamento. Então, o conhecimento da fitoterapia entra em várias ações. Como ele te disse, desmame troca de remédio por fito. Quem é um paciente que toma remédio a vida toda que não vai ficar feliz se ele puder ter uma rotina tomando um chá e um comprimido de passiflora, alguma outra coisa? Olha a mudança que esse paciente tem. Ele não está mais escravo de remédio. Ele se sente bem com essa mudança. São conhecimentos em fitoterapia para ajudar seu paciente a desmamar remédio, trocar por fito, para auxiliar a medicação, para combater a inflamação, para diminuir sintomas. São esses conhecimentos que só o Júlio vai ter. Quantas cargas de horas de aula? No curso?
Na pós-graduação? Na sua ou que eu estudei? Não, não, na nossa, que você vai lecionar. São 60 horas. Então, acho que ainda vão entrar mais 60 para dar 120 horas para vocês se tornarem prescritores e estarem capacitados com esse conhecimento que Julian transborda. Se você quer ter acesso a isso, estar presente nessa reunião, eu peço para que você escreva agora integrativa. Escreva integrativa. Você, médico, nutricionista, enfermeiro, profissional de educação física, psicólogo, biomédico, seja muito bem-vindo. Escreva integrativa para que você possa receber a senha para fazer parte dessa reunião, onde convido vocês. No dia 21, 22 e 23 de outubro, vamos oferecer um curso 100% online gratuito que vai anteceder as inscrições na nossa pós-graduação em saúde integrativa, onde só Júlio lecionará 60 horas de fitoterapia. E pelo que o pessoal pede, a gente vai continuar. Ó, já temos aí Souse, tem aluno aí, já seu aluno aí com a gente aqui. Júlio, quer dar algum encerramento? Quer dar alguma palavra aí para todo mundo, para os alunos que já são seus e futuros alunos? Sim. A minha opção pela fitoterapia, Dr. Baracate, a explicação da fitoterapia, ela é muito simples. Tudo que veio da natureza nos antecedeu enquanto plantas e nós que viemos depois nos adaptamos a essas plantas, portanto, os sistemas que são atingidos, que são modificados no corpo, são todos sistemas naturais, do jeito que o nosso corpo foi programado há milhares de anos. Então, o impacto da fitoterapia na vida das pessoas é infinitamente menor em termos de malefícios, de efeitos secundários, do que qualquer outro tipo de medicação que tenha sido criada pela mão humana. Não que seja melhor, porque alguns medicamentos precisam entrar na hora certa e tem que ser usados e tudo mais, mas quando a gente vai falar principalmente de prevenção, não existe um único medicamento no planeta que supere a fitoterapia e a nutrição funcional. Porque a prevenção é o fortalecimento de sistemas para que esses sistemas não adoeçam ao longo da vida. E a gente tem sistemas para aguentar muito pau, para aguentar muito cacete aí de estresse e tudo mais, só que as pessoas estão enfrentando tudo isso desarmadas. Isso, As pessoas estão passando por tudo isso. isso desarmadas. Muito Então eu ingenuamente, convido. totalmente desarmado. Deixando a vida me levar, achando que a vida é viver, comer, gozar e, se precisar, chamar ajuda. Não é isso. Você quer ter uma vida plena e saudável? Você não quer ter doença? Então vai ter que aprender a ter uma vida saudável. Né? Então, qual é a melhor maneira de não adoecer? Não é fazer check-up todo começo de ano. É ter uma vida ativamente saudável, fazendo escolhas saudáveis e sabendo ter ferramentas saudáveis para lhe ajudar em momentos de ansiedade, como fitoterapia, em momentos de tristeza, de desajuste no sono, de gases, de intestino, né? Reconhecer e fazer uso dessas terapias para que você sempre esteja protegendo a sua saúde, promovendo sua saúde, para que ela esteja blindada e não seja possível acontecer o adoecimento, que nada mais é do que o seu descuido com a sua rotina de saúde. Então, Então, não fique distraído, porque é isso que toda a sociedade, os controladores querem, vocês distraídos, se comendo e bebendo compulsivamente para buscar recompensas, né? E aí adoecendo e servindo uma indústria de adoecimento que está pronta para te acolher. Olha, para encerrar, eu queria perguntar para todos nós que nos acompanham, né, a todos vocês com mais de 40 anos, 50 anos de idade, há 20 anos, há absolutamente 20 anos, 30 anos atrás, quantas pessoas com doença autoimune vocês conheciam? Quantas pessoas com demência vocês conheciam? Quantas crianças com autismo? Quantas pessoas com diabetes e obesidade ou próprio câncer? Aí eu pergunto para vocês, passado 20, 30 anos, o que vocês acham que mudou no planeta para ter uma incidência maior de adoecimento? Além das mortes por doenças cardíacas, lógico. O que mudou? Além do estresse. O DNA, o genoma, poluição ambiental, picadas. Não é nada disso. É a alimentação, é o estilo de vida. O sedentarismo aumentou junto com uma péssima alimentação e uma péssima gerência de estresse.
Pronto. Está todo mundo adoecendo por esses pilares. Estejam atentos às escolhas de vocês no dia a dia, manuseiem seu estresse, façam uso de ferramentas saudáveis, como o conhecimento que o Júlio não coloca aqui como fitoterapia, para manusear e promover saúde, para que você não viva correndo atrás da sua saúde tratando doenças. Trate saúde para ter saúde, para não ter que tratar doença. Tudo isso queremos passar para você nessa pós-graduação. Vejo você lá. Júlio, abraço, irmão. Abraço para tua família. Manda um abraço pro Gabriel. Pode deixar. Um abraço, mestre. Tchau a todos. Boa semana. Deixa Vou a salvar live aqui. salva em colar.